Olá, boa noite, sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas. Aqui é o perfil da Livraria Páginas para mais uma live hoje com Luísa Mello, escritora, que vai nos falar do curso que ela vai oferecer para todos através do Espaço Cultural Páginas. Ela vai falar sobre detalhes do curso, um curso de escrita. Então daqui a pouquinho a Luísa vai entrar aqui. Ei, Érica Formagini, seja bem-vinda. Ei, Rosa, seja bem-vinda. Daqui a pouquinho a Luísa chega aí. E aí eu chamo a Luísa para a gente começar nosso bate-papo. Vamos falar aqui de escrita. Boa noite, Rosa Rosita Oliveira. Boa noite. E daqui a pouquinho a Luísa vai entrar aqui para a gente conversar. A Luísa já chegou. Luísa, eu vou esperar só um pouquinho para te chamar, para a gente começar. Para o pessoal começar a chegar aqui. Já te chamo, viu, Luísa? Só um minutinho. E nós vamos conversar sobre o curso que a Luísa vai ministrar pelo Espaço Cultural Páginas. Um curso online. Ela vai explicar aqui detalhes sobre o curso. Vamos falar da escrita. Conte-me uma história, é o nome do curso da Luísa. Então, vamos conversar aqui sobre a escrita. Como se dá essa escrita, como que vai ser esse curso da Luísa. Então aqueles que tiverem interesse vão assistir, vão poder depois saber como fazer inscrição para o curso, como vai funcionar o curso, quem é afinal de contas a Luísa, Daqui a pouquinho o pessoal vai chegando aí e eu chamo a Luísa para a gente começar a conversar. Enquanto isso eu vou dar alguns recadinhos aqui rápidos. Bom, a Livraria Páginas, ela fica localizada na rua Padre Eustáquio, 2475, loja 6. Está aberto de segunda a sexta, de 9 às 18 horas e sábado, de 9 às 13 horas. Mas, se você quiser receber o livro no conforto da sua casa aqui em Belo Horizonte, o frete para toda Belo Horizonte é R$10 e você pode solicitar seu livro lá na Livraria Páginas pelo telefone 31 971 74 8773. 31 971 74 8773. Eu vou convidar aqui a Luísa. Deixa eu ver aqui como é que o Instagram mudou aqui. Deixa eu ver se é por aqui. Aqui mesmo que eu chamo a Luísa. Vamos lá, deixa eu... O pessoal vai chegando aí. Vou receber a Luísa aqui. Já mandei o convite aí, Luísa. Só você aceitar, viu? Ei, Luísa. Ei, boa noite. Boa noite, Tudo tudo bom? jóia? Tudo Jóia, bem, Paulo, e você? você? Eu Tô tô bem, bem. graças a Deus. Então tá bom. Luísa, estava aqui Sim. falando aqui. Você quer dar oi? Ei! Oi, é Antônio, né? É Antônio? Que lindo o Ele seu estava doido nome. aqui perguntando se já tinha começado, porque queria vir dar oi, Luísa. Ah, eu adoro que dê oi na live, muito bom. Já Tudo bom, deu oi? Antônio? Só vocês dois? Só nós dois. Hoje só nós dois. Só nós dois. Da última vez foi a Luísa, o Henrique e a Vanessa, né? Pronto, deu seu oi? Já deu seu recado aí? Quer dar mais algum recado? Não sei, quer dar algum recado aí pro pessoal? Quero. Então dá um recado rapidinho. Pelo amor de Dadá. Então vai lá. O que ele falou? Palavra doida naquele quando Tá bom. Boa Tá, noite, agora tá para fazer. Leida. É uma figura, viu? Ele falou assim, pelo amor de Dadá. Por que, pelo amor de Dadá? Quem é Dadá? É que eu brinco, ninguém, é porque eu brinco com ele aqui, pelo amor de Dadá, Antônio. Tá sem graça, né? Hoje só tem só nós dois, né? Da outra vez foram o quê? Fomos quatro, né? Na outra vez fomos quatro, aí ele estava assim, papai, quem vai participar hoje? Eu falei, só a Luísa. Aí ele falou, papai, a Luísa é aquela que participou daquela vez lá no YouTube? Eu falei, é. Aí então quando começar, você me chama que eu quero dar oi para ela. Ai, que gostoso, bom demais. O pessoal está entrando. Ei, Rafa, seja bem-vinda. Letícia Barbosa, Leida Reis já entrou aí também. O pessoal está chegando. É Luísa, bom. para a Oi. gente começar, eu sempre gosto, né, assim, de dizer o seguinte, você se apresentar. Quem é a Luísa, né? Quem que é a Luísa que está conversando com a gente? Se apresente aí para quem está nos assistindo. Então tá, né? Primeiro vou dar boa noite para todo mundo, o pessoal que tá assistindo a gente, né? Depois tem como gravar a live, ô Paulo?
Ela fica salva no perfil da Livraria Páginas. Então tá bom. Então beleza, quem não puder assistir depois assiste, né, a gravação. Então meu nome é Luísa Viana Mello, eu falo para me chamarem de Luel, né, até o pseudônimo que eu usei no meu livro aqui, que eu publiquei pela editora Páginas. Tá aqui meu bebê, sempre mostro ele. Então, eu tenho várias atividades, né? Várias profissões. Eu sou escritora, eu escrevo ficção, publiquei meu primeiro livro ano passado, mas eu também escrevo outros textos, são textos mais acadêmicos, porque eu sou formada em Direito e sou professora. Sou professora de Introdução ao Direito na Fundação João Pinheiro. Então, eu tenho muita relação com a escrita, tanto a ficcional, que eu dei vazão agora, né? Assim, não agora, mas estou publicando agora, mas sempre escrevi. E tem muita ambiência, muita prática com a escrita acadêmica, por ser professora e por sempre ter uma relação com a universidade, com a academia, né? Além disso, eu sou servidora pública, eu trabalho na Fundação Hemominas. Então, esse é o meu background profissional. E é isso, né? Eu acho que esse background vai ajudar muito a gente no curso, né? Eu sou uma Sim. amante de literatura, e não só da literatura, mas de escrita de uma forma geral. Luísa, como que foi o seu processo para a escrita literária? Porque você já escrevia textos acadêmicos, né? Uhum. E tem aí tem diferenças do texto acadêmico para o texto literário, né? Como que foi Uhum. para você essa transição, né, que você fez aí, que continua escrevendo texto acadêmico, mas como que foi para você chegar até o texto literário e colocar isso no papel, transformar num livro e publicar? Eu acho que tudo, como a gente conversou na live do YouTube, né? A gente falou de intertexto e muitos dos autores que participaram, né? A Vanessa, o Henrique e você mesmo, né? Eu até mencionei a sua biblioteca aí atrás. Isso tudo ajuda a gente a criar uma couraça, né? Criar conteúdo para poder escrever. Mas não foi só isso, né? Eu tenho muita referência da minha avó, eu sempre ia para casa dela, a gente lia muito. Mas o que me estimulou muito a ter essa escrita ficcional, eu escrevo muito com uma linguagem mais solta, mais coloquial. O que me incentivou muito foi, às vezes, a minha, diria uma certa impaciência ou uma certa revolta com o linguajar do direito, sabe? Aquilo me incomodava demais. Me incomoda comunicação que não comunica para ninguém, entendeu? Às vezes eu acho que a escrita, não digo acadêmica, mas a escrita do mundo jurídico, né, que deveria ter como destinatário as pessoas, como destinatárias, né, as pessoas do processo, as pessoas não conseguem ler aquilo e aquilo me incomodava. E eu sempre tive essa questão de criatividade muito aflorada, né? Sempre li muito, sempre gostei muito de filmes, sempre fui muito curiosa. Então, juntou isso, essa insatisfação com uma escrita que não comunicava, né? Uma vontade de escrever um texto mais solto, só que naquele mundo isso não é possível, né? No mundo acadêmico você tem regras, tem que seguir a BNT, né? Por mais que eu tente, às vezes, burlar, não tem como. Tem que escrever dentro da BNT e toda profissão tem o seu linguajar, né? Tem o seu nicho. Então, não tinha como fazer isso no meu ambiente de trabalho, então eu busquei a ficção, que é onde eu me expresso, né? Expresso o meu vocabulário, temas diferentes, né? Do meu ambiente muito formal, muito pautado por regras. Inclusive, você está falando isso aí, é curioso porque quando você fala da escrita acadêmica, é muito comum, né? Às vezes professores que estão dentro da academia terem na literatura uma fuga, muitas vezes até uma fuga, uma forma de se libertar dessa escrita que é muito, de certa forma, é até um pouco engessada, né? A escrita acadêmica, né? A literatura te permite a licença poética, né? O Uhum. Barthes, né, numa aula inaugural em dezembro de 77, acho que 7 de janeiro de 77, virou até o livrinho dele que chama Aula. Ele fala que a literatura ela contém muitos saberes, né? Todos os saberes estão na literatura. Então, que se tivesse que tirar todas as matérias, né, dos cursos, que permanecesse apenas as matérias ligadas à literatura. Né? Então, assim, Sim. é muito interessante você colocar isso, porque o que eu quero te perguntar agora é o seguinte: você escreveu o seu primeiro livro, você já tem essa experiência com a leitura, você tem a leitura literária, né? Você escreveu,
E qual que você eu vou entrar direto no assunto. Você vai fazer então um Tá. curso, né, pelo Espaço Cultural Páginas, conte-me uma história, né? Uhum. E aí eu queria te perguntar o seguinte: para esse curso, você buscou referências teóricas para compor aí o curso? E quais são essas referências que você buscou e como elas vão contribuir para que as pessoas possam contar melhor uma história? Tá. O nome do curso é Conte uma Boa História, né? Porque contando Conte uma história, boa história. tá todo mundo contando por aí, né? Porque agora tá na moda essa questão de é, cursos, né? A informação como mercadoria. Mas a gente quer contar uma boa história. E eu preparei as aulas, né? Quando eu fui chamada, a Leida me convidou, isso foi no ano passado. Então eu comecei a me preparar e eu peguei um material teórico muito voltado para roteiro. Eu vou usar muito nas minhas aulas teoria voltada, roteiro voltado para série, para televisão, mas que se aplica à escrita, né? Então eu vou trabalhar com um autor que chama John Truby. Então, mas fazendo um contraponto, porque a literatura que eu peguei é uma literatura estrangeira, americana, né? Como a gente falou também na live do YouTube, né? Eu até mencionei isso, a diferença que tem de roteiro, o roteiro americano, o roteiro das séries, o roteiro de filmes britânicos é muito dinâmico, é aquela linguagem, às vezes, o game imita o cinema, que imita a série, né? E eu vou trazer um contraponto com roteiros, né, tanto de literatura como de filmes latino-americanos. Então, eu até pedi para as pessoas, né, coloquei que é recomendável assistir a 2 filmes. O Tootsie, que é um filme americano da década de 80, estrelado pelo Dustin Hoffman, onde ele interpreta um ator que se traveste de mulher, né, para poder interpretar o papel de uma mulher, de uma administradora de um hospital. Então ele vai mudar ele se veste dessa mulher para poder pegar o papel em uma novela, né? Então eu coloquei essa referência e também coloquei um filme argentino, um filme, eu acho que é de 2011, que chama Medianeiras, para a gente fazer um Maravilhoso. contraponto de roteiro, de narrativas, né? Você tem a narrativa americana de um jeito e a nossa narrativa latino-americana é outra. Então, assim, a teoria que eu usei foi desse norte-americano, do John Truby, mas eu misturei vários elementos. Por exemplo, nós vamos falar de arquétipo. E arquétipo é um tema que não é nem da literatura, é um tema da psicologia, né? Veio do Jung, mas é uma Isso. questão que a gente traz para a literatura quando a gente vai falar de perfil de personagem. Então, assim, eu busquei misturar muitas referências. Eu vou falar de literatura, eu vou falar de Harry Potter, eu vou falar de O Grande Gatsby. E vou falar também de filme, tanto dos Estados Unidos, comédias americanas, como Tootsie. Nós vamos falar também de O Poderoso Chefão, mas vamos falar também de filmes latino-americanos. E Maravilha. Quando literatura você, latino-americana, né? sim, é interessante porque você traz o cinema, né? E aí tem a ver com as intertextualidades, né? Porque você Sim. está dialogando com o cinema, é o roteiro, e ao mesmo tempo você dialoga aí com a psicologia, né? Com os arquétipos que o Jung trabalha, e que tem a ver também com a questão da jornada do herói, né? Que Sim. toda história tem a jornada do herói. E aí eu queria que você falasse um pouquinho, né? Como que se constrói para se contar uma boa história, como se construir essa jornada do herói e fazer com que isso se transforme numa boa história. Uhum. Quando eu fui estudar para poder montar as aulas, né? Estava pesquisando sobre jornada do herói. Não é uma teoria específica desse autor que eu vou trabalhar, né? Vários autores falam de jornada do herói. Você pode olhar aí, jogar na internet, escrita criativa, jornada do herói. Você vai achar várias pessoas falando e tem algum ponto ou outro de variação, mas basicamente é um esqueleto, né, de história que está presente hoje em vários meios, várias formas de produção artística, né? É muito comum a gente ver isso em filme da Marvel, em filme da Disney, Pixar, que é aquele roteiro mais ou menos assim. Você tem uma pessoa que está numa zona de conforto, né? Ela é chamada, ela recebe um chamado para uma ação, né? E ela inicia uma jornada. Nessa jornada ela vai ter um mentor, né? Alguém que vai auxiliá-la, vai orientá-la. Ou pode ser o grilo falante, aí a Tinkerbell, alguém que vai, sabe? Que vai orientar. Ela vai chegar num ponto que ela se convencer de que ela ganhou aquilo que ela estava buscando, né? Que ela superou um obstáculo.
Depois vai vir um elemento surpresa, que é isso que eu queria trabalhar muito com as pessoas. O que chama a atenção do leitor é esse elemento surpresa, ele tem que estar presente na sua escrita. Diferente de você, se você gostar de uma história com muito clímax, plot twist, tipo história americana ou não, sabe? Então tem esse elemento surpresa. O herói, ele é chacoalhado, ele tem que tomar uma decisão limite. Depois a história se resolve e ele volta para um ponto de equilíbrio. Então ele está num ponto de equilíbrio, ele é chacoalhado e ele volta de novo para o ponto de equilíbrio. Isso é uma forma de contar a história. Muitas pessoas criticam, né? Que hoje em dia você não tem só essa fórmula está batida. Mas ainda assim a gente consegue enxergá-la, né? Em diversos roteiros. Por isso também que eu quis trabalhar com várias formas de expressão artística, né? Não só literatura, mas roteiro de série, de filme e até de música. Eu usei uma cantora para falar de universo, né? O universo que ela constrói. Eu usei a Lana Del Rey. E, assim, para a gente conversar, para a gente ver aonde que essa história tá. Isso se repete em letra de música, sabe? Se repete em filme, em série, para a gente identificar. E também, assim, Paulo, eu sou muito contra a fórmula, sabe? Fórmula para você escrever, aprenda a escrever em não sei quantos passos, torne-se um best-seller. Eu não acredito muito nesse tipo de coisa. Mas eu acho Também não. importante, não é? Eu acho isso muito ilusório. E assim, é bom para vender, né? Mas, assim, na prática, a gente que escreve, né? Você também tem esse contato com a literatura, as coisas não são bem assim. Não só na literatura, mas em outros aspectos da vida, né? Hoje em dia tem essa mania. Não sei quantos passos para se tornar um investidor, não sei o quê. Tem tudo isso, né? É Emagrecer, aquela ganhar história, né? dinheiro. Ganhe 1 milhão em uma semana, né? Fique Isso. rico em um mês, faça dinheiro em 3 encontros. Essas fórmulas servem muito mais a quem está vendendo do que a quem está consumindo. Por exemplo, eu gosto de dar um exemplo muito claro. Aquele livro do 1.000 ao 1 milhão, acho que é do Thiago Nigro, acho que é isso mesmo. Ele vende igual água. Mas se você fizer uma pesquisa, se, por exemplo, vamos supor que vendeu 100 mil livros daquele, assim, sei lá, em 2 meses. Vai fazer uma pesquisa de quantas pessoas dessas 100 mil ficaram ricas. Definitivamente, né? É porque tá Bacana na demais. moda isso. Tá Ele na ficou moda rico, com vender. certeza, né? Sim, Ele ficou claro, rico. claro. É porque tá na moda isso de vender o problema e a solução, né? Sim, Então, eu acho que vai nessa pegada. Mas exatamente. eu assim, né, enquanto profissional, eu sou contra isso, mas assim, o que eu quero mostrar é justamente, eu vou mostrar as fórmulas. Eu falo assim, olha, tem jornada do herói, você tem aqui a estrutura de 3 atos, né, de que vem de Aristóteles, né, o início, desenvolvimento, conclusão. Você tem aí a teoria do John Truby, ele trabalha aí com 9 passos divididos em 22 tijolos, né, ele usa a palavra em inglês, bricks, mas assim, eu vou mostrar, mas eu quero aguçar o lado crítico, né? Por mais que a gente esteja aí num ambiente online, tem essa distância, eu gosto muito de provocar os alunos, né? De provocar a discussão. Até mesmo porque, como é online, fica muito chato. Eu vou ficar falando 4 horas, entendeu? Ninguém aguenta, nem eu me aguento falando, me escutando, pensando em 4 horas falando sem parar. Então, assim, eu quero chamar. E aí, hoje? Qual que seria hoje um assunto? Porque a gente vai falar sobre tema, sabe? Sobre argumento moral. E aí? Qual que seria o argumento moral para a gente trabalhar hoje, né? Tem tantas questões aí que a gente poderia... E fazer um brainstorm, tentar fazer uma sala de aula invertida, né? Para a gente poder crescer com o outro, que eu acho que vai ser legal é isso, né? Eu conhecê-los, Sim. eles se conhecerem, porque a escrita é muito disso. A gente tem que trocar figurinha. Não tem jeito, Sim. né? E até completando o que você falou das fórmulas, né? Para quem escreve, passando longe das fórmulas, a escrita ela requer trabalho, ela requer muita leitura, ela requer um trabalho no sentido de você saber, de repente, se você quer uma boa literatura, você tem que saber que palavra você vai usar, como colocar aquela palavra, como construir uma frase, né? Como construir ali o personagem, as relações dos personagens. E aí eu queria te perguntar o seguinte: a gente tem conto, crônica, romance, né, a ficção. Você vai passar por tudo isso e vai trabalhar um pouco de cada um, ou você vai pegar algum específico? Eu não vou pegar nenhum específico, não, nenhum tipo específico, não. O que eu quero ajudá-los é desenvolver o seu roteiro. Porque a partir do momento, eu acho que uma grande dificuldade para quem está escrevendo, seja você um autor iniciante,
um escritor aí profissional, quem é um curioso, quem ama literatura, a grande dificuldade é esse momento inicial onde você está pensando a sua história. Isso aconteceu muito comigo quando eu comecei a escrever. Esse livro eu demorei 3 anos para escrever. E eu acho assim, foi um pouco de imaturidade, um pouco de falta de estudo na época, sabe? Porque você tem como, antes de começar aquela coisa, escrever um monte de página, você fazer um mínimo de estruturação. Porque muitas vezes a gente tem sabe, um clique assim, nossa, é um insight, você tem uma cena na sua cabeça. Geralmente eu tenho a cena do final, do começo. E aquela meiuca ali, você fica meio patinando naquilo. Então, o objetivo é ajudar esses escritores, esses estudantes, quem gosta de literatura, a construir esse meio. Porque a gente fala assim, é falta de criatividade, me deu um branco. Não é, às vezes é a confusão. Você não consegue sentar e falar assim, vamos pensar as combinações? Vamos supor, eu quero um personagem, sei lá, que vai fazer medicina. Então, tem que pesquisar como que é a grade de medicina, né? Então, por exemplo, no meu livro teve uma parte que é sobre um curso de medicina. Então, eu pesquisei como que é a grade do curso de medicina em Ouro Preto. Então, você tem que sentar e ver se as coisas são factíveis, são verossímeis. Então, esse momento é um momento prévio. É óbvio que ao longo da escrita você vai ter que pesquisar, vai ter que parar um momento, vou ter que esfriar aqui para dar uma... Mas se você começa também muito sem norte, você fica girando em círculos, aí depois você vai parar, não consigo escrever, me deu um branco, não tem criatividade suficiente para isso. E às vezes não é, às vezes é uma falta de você conhecer as estruturas e as ferramentas de roteiro. E é isso que eu quero apresentar para os alunos. Aqui a Leida está falando aqui, ó, criar o roteiro é o maior desafio, mas muitos escritores preferem não esquematizar a história antes. O que você pensa aí? Eu era dessa opinião, sabe? Eu sou totalmente desorganizada. Sou muito desorganizada. Os meus textos acadêmicos, assim, artigo que eu escrevo, começo a juntar um monte de referência e vai em site e tal. Começo a fazer um monte de planilha, depois é tudo errado, sabe? Uma zona. Eu sou uma zona para escrever. Mas eu não, tipo assim, eu acho que tem que ter um mínimo. Você tem que pensar a lógica das cenas, entendeu? Não é esquematizar tudo, não é fazer um ensaio de tudo que vai ser, não. Isso não é assim. Escrita também tem a questão da fluidez, tem a questão da espontaneidade, daquele feeling, da criatividade. A criatividade é isso, você não controla, é um fluxo que vem. E o tempo todo você tem que estar aguçando a sua criatividade, não só naquele momento de esquematizar um roteiro. Mas eu não quero prendê-los nisso de fazer um esqueminha e ficar firme naquilo. Mas é ter noção para onde que você está indo na história. Que história que você está construindo. Para você ter uma ideia, quando eu escrevi a primeira versão do meu livro, tinha quase 500 páginas. E tinha muita cena repetida, entendeu? Coisa que eu não conseguia enxergar. E a gente consegue. Nós, como autores, a gente também é editor. Então, assim, às vezes, um pouco de ferramenta teórica, né? Um pouco de estudo, você consegue fazer aquele texto ficar mais enxuto. E isso é bom no final das coisas para todo mundo. Para o leitor, que ele fica mais satisfeito com o texto mais dinâmico, e o escritor também, porque você pagar a revisão de 500 páginas, meu amigo, aí é foda. Pagar a leitura crítica de 500 páginas, olha, eu paguei, foi assim, ó. Você está falando das 500 páginas, coisa repetida, e eu estou lembrando, assim, eu acho que eu li, assim, do Saramago, eu li muitos livros, muitos mesmo, e aí chegou um momento que eu falei, cara, o cara escreve 600 páginas e eu acho que ele poderia escrever 300. E eu comecei a falar, cara, esse cara é muito prolixo, né? Desculpem se alguém discorda, mas é a forma como eu comecei a ver depois de ler muitos textos dele. Eu comecei a achar ele muito prolixo, muito repetitivo nos livros dele. E aí eu queria te perguntar o seguinte, claro que isso é uma percepção minha, né? É uma percepção minha enquanto leitor. Posso estar completamente errado, mas é uma percepção minha. Eu queria te perguntar o seguinte, claro que você vai dizer assim, um só é difícil, mas para você, assim, se você fosse escolher um autor ou uma autora, um escritor ou uma escritora, assim, você fala, essa é essencial a leitura dos livros desse escritor, dessa escritora, para que você entenda o que é uma boa escrita. Mas tem que ser um só, tá? Nossa, difícil. Isso vai muito de gosto pessoal, né? Por exemplo, considerando o meu gosto pessoal também, meu estilo de escrita, eu consideraria Gabriel Garcia Marques. Para mim foi, assim, uma grande inspiração para escrever, né? E a escrita dele, são livros longos, né? As histórias não seguem a estrutura americana, daquela história que você consegue enxergar tudo muito bem compartimentado, né?
Mas eu acho que seria... E Machado de Assis também, né? Tô pensando aqui também. Mas assim, ô Paulo, isso é uma questão que eu agora fazendo, né, esse trabalho todo com a leitura crítica e tal, inclusive a mentoria que eu coloquei também como serviço à parte, é justamente para ajudar também esses escritores que estão aí com seu manuscrito e não estão, né, estão querendo saber como que faz para poder desembolar e tal. Eu acho que uma questão muito importante que eu aprendi na leitura crítica é você entender o seu perfil. Antes eu não compreendia muito bem. Então, por exemplo, quando eu trabalhei junto com a Laura Cohen, né? Ela me auxiliou, ela fez a leitura crítica, ela me indicou muito para eu poder ler o Machado de Assis. Então, assim, pela forma como eu escrevo, não que eu escrevo igual Machado de Assis, pelo amor de Deus, né? Tô falando isso não. Mas tô falando assim, não, humildade, né? Tô falando assim, é que uma questão assim, eu gosto muito de provocar o meu leitor. Então, toda hora eu tô assim, sabe, querendo ganhar a atenção dele, né? Tipo, falando assim, olha, isso aqui, nós vamos pular essa parte, entendeu? Eu converso com o leitor, mesmo se eu tô sendo aí uma narradora onisciente, eu tô conversando com ele, entendeu? Então, assim, depende muito também do estilo de escrita, mas para mim é Gabriel Garcia Marques, por essa questão de ele escrever o local, né? Escreve o local Colômbia, com esse aspecto aí de fantasia, eu gosto muito desses elementos, né? Sim. E então, para mim, a minha dica seria ele, né? Que uma grande referência. Eu gosto muito dele também. Eu acho que, eu concordo com você que a escrita dele exige bastante do leitor. E eu acredito muito que quando você lê um texto, assim como Machado de Assis exige muito do leitor, né? Outros, assim como Dostoiévski, também exige muito do leitor, né? A Uhum, não própria demais. Nélia... Oi? Eu tô lendo Irmãos Karamazov. Tem quase Ah, um ano que eu tô com ele. E assim, menino, mas eu tô, Luísa, vamos, minha filha, vamos, você tem que terminar esse livro, o trem não vai, e é difícil. É difícil. Dostoiévski foi lido por, né, Nietzsche, Freud, todos eles leram Dostoiévski, né? Uhum. Dostoiévski foi o primeiro grande psicólogo, segundo Nietzsche, né? Nietzsche falava que Dostoiévski foi o primeiro, ele criou, né? Ele foi o grande inventor da psicologia, o primeiro psicólogo, porque a forma como ele escreve, a forma como ele entra, aprofunda na alma do sujeito, né? No íntimo do sujeito, é uma coisa impressionante, né? E assim, eu acho que a Nélida Pion também, ela tem uma escrita também que eu gosto muito, né? Acho que tem uma escrita bem rebuscada também, tem alguns textos dela que são ela tem uma escrita muito bem trabalhada também. Aí eu queria te pedir, assim, ó, você falou da estrutura do curso um pouquinho, mas eu queria te pedir para contar para a gente, contar para quem está ouvindo, como vai ser a metodologia que você vai utilizar nessas 4 horas durante o seu curso, nos 2 encontros, cada um com 4 horas. Quais são as metodologias para que isso seja, ao mesmo tempo, dinâmico, ao mesmo tempo seja algo que seja uma apreensão, né? Que tenha ali uma apreensão bem trabalhada mesmo. Como que você vai fazer isso? Tá. Só para o pessoal que quem não conheceu ainda a estrutura do curso, o curso vão ser 2 encontros, né, no sábado, dia 20 e 27 de março. Serão 8 horas aula no total, né? Então, em cada sábado vão ser 4 horas. E para a gente poder quebrar essas 4 horas, né? Eu pensei, né? Eu estruturei o curso numa dinâmica expositiva, né? Eu vou passar a teoria. Eu montei um material, uma apresentação bem dinâmica com esses exemplos que eu te falei, né? Inclusive, eu coloquei Dostoiévski também para a gente falar um pouquinho de universo. E, além disso, exercícios, né? Esses exercícios, eles vão estar tanto na apresentação, que eu vou disponibilizar antes das aulas, como também no e-book. Eu montei um e-book para poder ministrar essa aula, né? E ele foi ficando grande, foi ficando completo. Acabou que a gente vai fazer esse e-book mesmo para poder vender, né? Para disponibilizar para quem não for fazer o curso. Porque quem for fazer o curso, esse e-book é gratuito. Então, esses exercícios que a gente vai trabalhar em sala de aula também estão no e-book. E que tipo de exercícios são esses? Como eu te falei, a minha intenção é a gente fazer uma aula dinâmica, porque 4 horas EAD, né, ensino à distância, é pesado, eu sei, eu dou aula na Fundação João Pinheiro, eu sei o tanto que é pesado para os alunos. Então, o meu objetivo é a gente fazer um sistema de sala de aula invertida.
para quem não conhece o conceito, né? A sala de aula normal, que todo mundo conhece, é um professor que vai lá na frente no quadro e fica expondo a matéria, né? Eu vou fazer isso também, vou conduzi-los na exposição teórica. Mas, além disso, eu vou conduzir o exercício da seguinte forma: nós vamos trabalhar os elementos do roteiro, né? Por exemplo, premissa, argumento moral, personagem, diálogo, e a gente vai fazer isso como se fosse tipo um brainstorm. Então, pensar em premissa. Eu vou jogar para a turma, para a gente poder pensar e montar um roteiro ali durante as aulas, em conjunto. Então, os exercícios vão ser assim depois, os alunos podem fazer individualmente, né? Como vai ser uma construção coletiva, às vezes a premissa que eu mais gostar pode ser que não vai ganhar, que no exercício não vai ser a conclusão final. Mas o objetivo é passar, então, por serão 9 capítulos, né? Tanto o livro como a apresentação é dividida em 9 partes, e aí a gente vai passar por esses elementos. Então, premissa, nós vamos discutir, então, a gente vai colocar lá na roda para a gente tentar extrair, junto com a turma, qual que seria essa premissa do nosso livro aí coletivo, né? Imaginário, a gente, não sei se a gente vai publicar, mas a gente vai fazer um exercício, um esforço, da gente pensar esse esqueleto juntos. E depois, cada um individualmente. Aí não sei se a gente pode pensar num segundo módulo para esse curso, mas a princípio seria essa construção aí durante as aulas, entendeu? Sim, E também a questão da mentoria, né? Que é um serviço isso que eu ia te perguntar. Eu ia te perguntar É, exatamente isso, né? Como que vai? Você falou um Uhum. pouco mais atrás, mas eu queria que você explicitasse um pouco mais como vai funcionar essa mentoria. Uhum. A mentoria é um serviço à parte. Então, quem quiser fazer só o curso e não quiser mentoria, beleza. Quem quiser só a mentoria e não quiser o curso, é outra opção. Ou se você quiser os dois, também fica a seu critério. O objetivo é a gente fazer uma mentoria de 1 hora. Mentoria não é coaching, só para explicar também para quem não é muito ambientado com o termo. A mentoria é quando você já tem um conhecimento, né? E esse mentor ele vai te ajudar a dar um up, a avançar na sua carreira, né? Avançar um passo a mais. Eu não vou ficar falando de conselhos de vida, não. Eu vou trabalhar com coisas objetivas. O que você quer? Ser um autor, você tem aí seu manuscrito. Eu vou passar para a pessoa, né? Os passo a passo, orientá-la em como publicar esse livro. Então, assim, é uma questão mais direcionada. Eu acredito que seria voltado, né? Assim, outras pessoas também podem contratar. Mas para quem aí já está com o seu manuscrito, quem quer saber o que faz. O que eu faço primeiro? Uma revisão, né? É uma edição? Eu procuro ou não uma leitura crítica? Então, o objetivo é orientar. Eu passei por isso, ganhei, né, um conhecimento nisso. E essa mentoria, né, seria 1 hora. A gente vai marcar se a pessoa... né, a pessoa comprando esse serviço, a gente vai marcar para a gente ter esse encontro, que é individual, é um atendimento especializado e mais individualizado, né, de acordo com a necessidade da pessoa. Sim. Ô, Luísa, eu queria voltar numa coisa que a gente falou já anteriormente, mas eu queria te perguntar mais especificamente sobre isso. Eu te perguntei de um autor que você considera um autor, né, assim, que você acha que a escrita dele uma escrita seria uma referência, mas eu queria te perguntar para você, Luísa, o que é necessário para um texto de qualidade literária? Tá, aí vai ser um gosto super pessoal, eu sei que é super controverso, sim. mas é uma coisa que eu gosto. Eu gosto muito de descrição. Então, assim, eu sei que não é uma coisa assim, que as pessoas geralmente gostam, mas para mim descrição é essencial. E eu gosto muito de coisas fantásticas, né? Então, por isso que eu citei o Garcia Marques, por exemplo, aquela cena da Remédios no banheiro, quando ela acende, né, ao céu, que ficou muito famoso, o cortejo de borboletas. Aí tem o Aureliano, eu acho que é o Aureliano, ele fica debaixo da árvore e a Úrsula, ela faz os peixinhos de caramelo, né? A gente pega Harry Potter, que é um universo super rico, com muita descrição dos ambientes. Então, para mim, é importante descrição de ambiente, descrição de roupa. Eu gosto disso, gente. Não me julguem, eu gosto muito. Então, assim, se você falar de coisas geométricas, quem entrou nesse ambiente tinha formas retilíneas, a parede tinha não sei quantos metros. Eu amo, eu viajo, eu adoro isso. Então, assim, eu gosto muito de autores que se estendem na descrição, entendeu? Então, assim, eu sei que não é muito comum, mas eu gosto. Não, mas você está falando isso aí, eu também gosto de livros assim, né? A Leila está até falando aqui, o desafio é sempre prender o leitor, mas o leitor são vários, né? E é isso, cada leitor tem a sua subjetividade, tem a sua experiência, né, de leitura. Por exemplo, outro dia
uma pessoa chegou na livraria, aí eu fui mostrar um livro do Mia Couto. Pela primeira vez na vida, eu vi uma pessoa dizendo assim: eu odeio Mia Couto. O Mia Couto copia, ele é uma Categórica. cópia do Guimarães Rosa. Eu fiquei sem o que falar, porque eu adoro o Mia Couto. É Eu difícil falei, isso, né? né, assim, eu nunca tinha É, escutado ninguém falar que odiava a Mia Couto, que achava Mia Couto que achava que Mia Couto copiava Guimarães Rosa. Eu falei, não, mas Mia Couto não copia Guimarães Rosa. O Mia Couto reconhece a influência de Guimarães Rosa sobre ele, mas ele tem essa influência, mas ele escreve sob uma outra perspectiva, é completamente diferente, né? É é muito difícil diferente. isso, né? Que a gente tem as nossas referências, né? Não é que eu quero Sim, escrever igual Gabriel Garcia Marques, não tem nem como, mas esse universo fantástico, ele me prende muito. Então, assim, essas imagens, elas ficam na cabeça da gente, assim, pelo menos eu sou assim, sabe? E uma coisa que eu gosto muito de escrever, eu gosto de escrever sinestesicamente, entendeu? Então, assim, misturando sensações, misturando cores. Como a la esse mundo Clarice visual, Lispector, né? isso. A la Clarice Lispector que provoca essa sinestesia na gente quando a gente lê. Pretendo, né? Pretendo, né? Tenho vontade, trabalho para. Porque esses grandes escritores, assim, eu reverencio, sabe? Minha relação é dessa de reverenciar. Mas é muito bom, assim, e para mim é um desafio, sabe, Paulo? Porque, por exemplo, quando eu escrevi, eu te falei que eu repeti muitas cenas. A minha personagem na versão inicial, ela tinha ido na feira hippie umas 5 vezes. Eu sei que não é necessário, mas eu achava que eu tinha que descrever cada ida dela na feira hippie. Um dia ela foi comprar balinhas de coco, outro dia ela foi comprar roupa de Barbie. E aí, assim, eu ia repetindo, sabe? Então, assim, para mim é um desafio como escritora. Esse é o meu grande desafio, tentar ser mais concisa, né? E também isso é bom, né? Isso me estimula intelectualmente e também as pessoas gostam de leitura dinâmica, né? Quem hoje tem tempo de ficar lá, né? Naquela desouro. Eu ia falar, não. Sabe? Não, ninguém tem tempo para isso mais. Ah, mas eu acho que tem tempo para tudo, né? Assim, eu acho que é aquilo que a gente está falando. Cada leitor, acho que ele vai por um caminho, né? É, tem gente que vai gostar de determinado tipo de literatura, por exemplo. É muito comum hoje, né? A literatura, por exemplo. Eu lembro uma vez, eu trabalhava numa escola, e aí um aluno virou para mim e falou: você tem que ler isso aqui, professor. Eu falei, mas o que você está lendo? Ele é romancinho. O que é romancinho? Romance. Ah, O que é água com romance? açúcar. Água com açúcar, não sei o quê. Eu falei, então você deveria ler O Morro dos Ventos Uivantes. Aí o aluno falou comigo assim, nossa, professor, aqui no início desse livro cita o Morro dos Ventos Uivantes. Eu falei, claro que cita. Claro que sim, Tem que tem. citar. Se não citar o Morro dos Ventos Uivantes, se não citar lá, né, a Emily Brontë, a Jane Austen, Anne Brontë, essas mulheres que deram início aí ao romance, né? E muitas delas, Sim. inclusive, deixaram de usar o nome feminino, porque senão não acreditavam que tinha alguém escrevendo, não podia mulher escrever. Isso aconteceu com a Mary Shelley, né? Que teve que, a princípio, Isso. usar um A, nome masculino. a própria J.K. Rowling, né, do Harry Potter também. É, o Sim, J.K. é por causa disso também. Complicado exatamente. isso. É. Então, assim, É. eu acho que eu não sei o que você. Eu queria saber, assim, claro que isso é muito também muito polêmico, mas eu como leitor, não sei, eu queria saber o que você pensa. Eu, como leitor, eu acho que essa literatura, que é chamada, às vezes, romancinha, essa literatura que não tem uma coisa que provoca mais, aguça o leitor a ter que exigir mais dele, assim, de, deixa eu pesquisar para ver o que é isso aqui, que palavra é essa. Claro que assim, cada um vai. Você tem que subir degraus, né, na literatura. Não acho que ninguém tem que começar lendo os grandes nomes da literatura. Mas às vezes a pessoa fica sempre na mesma coisa, né? E Uhum. eu queria saber o que você pensa disso. Se você acha que, por exemplo, a pessoa que quer escrever, ela precisa ler de tudo, ela precisa ter contato desde a literatura, né, que não é dos grandes nomes até os grandes nomes, ou ela pode ler apenas aquilo que é água com açúcar mesmo, e ali ela vai se tornar uma grande escritora. É uma pergunta meio capciosa, né? Mas assim, eu gosto muito, eu adoro cultura pop, adoro coisa como seria assim, mais popular, né? Assim, mas eu gosto com uma pegada meio que
meio que de humor, sabe? Por exemplo, eu cito a Usurpadora no meu livro, né? A Paola Bracho. Então, eu coloco várias referências, assim, bem, sabe? Bem pop, para poder comunicar com diversos públicos e tal. Eu acho, assim, um bom escritor, ele não precisa ter mestrado, né? Ele precisa ler. Ele precisa ler muito, né? Então, assim, eu não sei, assim, essas pessoas falam, às vezes lendo coisas rasteiras ou tendo uma referências rasteiras consegue escrever. Não sei, assim, eu nunca li uma obra assim, dessa pessoa que você está falando. Eu acho que todo mundo que constrói texto, você tem que ter muita referência. Você pode gostar de Usurpadora, não tem problema nenhum. Mas você vai ligar aquilo com outras coisas. Aquela estrutura de Usurpadora tem uma ligação com esses romances clássicos. Então você tem que conseguir fazer essa interconexão. Além, por exemplo, eu adoro... Eu estava falando na terapia dessa semana, né? Eu adoro a pessoa falando da terapia na live. Mas eu adoro história colegial, sabe? High school. E não quer dizer que você gosta desse tipo de história, que é uma história ruim. Aí eu cito dois exemplos. Vou dar um de um livro, um filme que eu vi recentemente. Achei super rico. Apesar de ser, high school, não sei o que, trem batido, mas eu achei ótima a construção do roteiro. E outro que já tem mais um tempinho, deve ter mais de 10 anos, que é o 10 Coisas que Eu Odeio em Você, que é um filme de high school, mas que ele se inspira, né? O roteiro dele é um espelho daquele Megera Domada do Shakespeare. Shakespeare. Então, esse filme colegial, então você tem uma ideia que quem escreveu esse roteiro teve que conhecer de Shakespeare. E o filme é um filme colegial, mas com ótimas referências, entendeu? Com uma pegada muito boa, uma estrutura bem amarrada. Então, assim, às vezes a capa é uma capa mais popular, mas quem escreveu tem que ter um conhecimento profundo. Então, assim, respondendo a sua pergunta mais diretamente, eu não acredito nisso, não. Assim, não acredito que vai... Eu, pessoalmente, não acredito, entendeu? Que a pessoa que não tem um conhecimento profundo das estruturas da escrita, de roteiro, e não só da literatura, comunicando com música, com tudo, ela vai conseguir ter um texto muito robusto. E outro filme que eu vi agora recente de high school, que chama-se, acho que em português está fora de série, e em inglês chama Booksmart, que é um filme high school, só que ele apresenta várias pautas atuais, mas não coloca essas pautas de uma forma muito mecânica, sabe? Fala de vários temas em relação ao homossexual, outras questões, diversidade em escolas e tal, mas de uma maneira muito, muito orgânica. Então, assim, para você às vezes falar de um gênero que é muito batido, que seria esse gênero de colegial, a pessoa tem que ter um profundo conhecimento, entendeu? Então, assim, eu gosto disso, dessas roupagens que às vezes se apresentam pop para você conseguir chegar a um número muito grande de pessoas, né? Mas com um conteúdo, com várias mensagens subliminares. Então, ali, um leitor mais perspicaz, ele vai ter um nível maior de profundidade. Quem está mais raso também vai entender, vai gostar. Mas cada um dentro da sua camada, entendeu? Sim. E é interessante quando você cita o Shakespeare, porque se a gente for pegar, por exemplo, muitos filmes que tem por aí, sempre vai ter nesses filmes alguma coisa que é a estrutura, que são dos escritos do Shakespeare. Né? Os romances, como Romeu e Julieta. Tem vários filmes que tem essa coisa do amor proibido, né? Que aí você pode pegar Tristão e Isolda, Romeu e Julieta, né? Está presente ali. Né? Essa questão da dúvida cruel do ser ou não ser, né? Que está no Hamlet, que também está presente em muitos filmes. Então, eu acho muito bacana quando você cita Shakespeare, porque é uma referência. Né? Atualíssima, né? Tem esse livro aqui do Haroldo Brum. Esse livro é fantástico. Shakespeare, a invenção do humano. É fantástico. Eu já ouvi falar, não li. Esse livro aqui, inclusive, eu acho que nem encontra ele, está esgotado, acho que nem encontra ele para comprar. Eu descobri outro dia que não se encontra ele mais para comprar. Né? Ele está esgotado mesmo. Então, assim, ele é um livro que, por exemplo, eu acredito que como você citou aí, só para exemplificar, que eu acho que é um livro muito bacana para quem vai escrever, para quem quer praticar escrita, entender um pouquinho por que o Haroldo Brum fala Shakespeare é a invenção do humano. Porque é fantástico mesmo, né? A mesma coisa, eu acho que assim, trazendo um outro autor, que é esse camarada aqui, ó, que é o Cervantes, né? O Dom Quixote. Estou com ele ali para poder ler também. Mas não é uma leitura também muito fácil, não.
Don Quixote brinca, ele brinca com a gente, né? Ele faz a gente, ele convida o leitor, né? Inclusive, Machado de Assis, ele era leitor de Don Quixote, ele tinha uma tradução do francês que ele lia sempre, né? E a gente percebe um diálogo do Machado de Assis com Don Quixote em vários textos, o Alienista, no Memórias Póstumas, Dom Casmurro. Você vai ver ali a intertextualidade do texto dele com o Don Quixote, Com o Don Quixote. né? Com essa obra específica do Miguel de Cervantes, né? E Eu tenho um ali, um lindo também, mas eu não vou levantar não, porque assim, eu tô com a blusa bonitinha, mas embaixo tô com um shortinho balão, então não vai dar pra levantar não. Mas eu tô igual você, ó. Eu tô com a blusa aqui, mas eu tô de short também, porque não dá pra gente... É igual o Jornal Nacional. Dizem que no Jornal Nacional eles apresentam de short e de cima um terno, né? Ah, é? Sou super a fiquei favor sabendo, disso. viu? Corre Senão, aí, boato que é assim. que o Bonner fica assim, Mas se eu ia pegar, eu tô com uma versão linda ali do Don Quixote. Tem um box que eu ganhei, muito bonito. Mas eu super faço isso, assim, eu fico trabalhando, assim, uma parte, né? A pessoa vai ficar picada. Mas você falou, eu lembrei de uma novela da Globo, que também é do Megera Domada aí do Shakespeare, que é o Cravo e a Rosa, né? Então, assim, é interessante a gente discutir essas questões, que aí as pessoas, por detrás daquela produção popular, aquela produção mais acessível, você tem aí um processo por detrás, né? Você tem aí não sei quantos anos de história, um roteirista, um escritor que pesquisou, que conseguiu fazer aquela relação que o Cravo e a Rosa é anos 20, né? É uma novela que todo mundo gostou na época, e aí você teve que buscar aí de Shakespeare para os anos 20, que uma novela que foi transmitida, sei lá, na década de anos 2000, e reprisou, e todo mundo gosta, mas não sabe de onde que veio, né? Veio de Shakespeare. Exatamente. Tem o Carlos Silva, poeta. Ele está dizendo assim, a nossa rica literatura expõe o que há de mais saudável no ser. Leia o livro Liberta. O Carlos, concordo plenamente. Livro liberta. A leitura, ela abre um portal para a percepção, né? E Sim. A gente lê a Carolina Maria de Jesus, eu gosto muito de quando ela diz que se você tem um livro, você nunca está sozinho, você tem uma estrada à sua frente, né? Eu tenho aqui em casa um quadro na parede que é a Carolina Maria de Jesus, exatamente com uma frase dela que ela diz isso, né? Um livro, quando você tem um livro, você tem uma estrada na sua frente. Porque é isso, né? Você tem ali uma porta aberta, uma janela que se abre. Aí você pega, por exemplo, Jorge Amado. Jorge Amado abre a janela da Bahia para quem está lendo. Você adentra, através da janela aberta por Jorge Amado, né? Ali os costumes, as histórias da Bahia, né? Você pega o Minha Couto. Graciliano Ramos. Você fica seco, você fica... Exatamente. Então, assim, isso que o Carlos falou é ótimo, porque, assim, você pega, por exemplo, o Guimarães Rosa, o Grande Sertão Veredas, né? Ele abre uma janela enorme para você viajar pelos sertões, que são muitos, né? O Carlos está dizendo aqui, ó, o quarto despejo foi uma lição para a sociedade burguesa. Eu concordo com você, Carlos, concordo mesmo. Aí tem outra pessoa dizendo aqui, Mercador de Veneza tem trechos maravilhosos. Shakespeare, assim, eu concordo plenamente com o Haroldo Bloom. Quando eu li esse livro dele aqui, eu formei em teatro, então eu li muito Shakespeare, né? E o Shakespeare, realmente, os personagens de Shakespeare, ele inventa o ser humano, né? Ele faz uma invenção do ser humano a partir dos personagens que ele cria. Tudo que a gente for pegar, a gente pode fazer uma referência a algum texto do Shakespeare. Se a gente quiser pegar o que está acontecendo hoje, a gente vai encontrar uma referência em Shakespeare, né? E aí, Luiz, eu queria te perguntar o seguinte. A gente está falando aqui de literatura. Eu queria voltar lá para o cinema. Você falou que usa muito o cinema como referência também. Você usa filmes, né? Você citou alguns filmes, mas eu queria que você falasse de o que mais no cinema, assim, se tem algum diretor, se tem alguns filmes que você tem como referência, além dos que você já citou. E quais são esses filmes? E por que esses filmes são referência para você? Eu gosto muito de coisa fantástica, né? Igual eu te falei. Então, eu cito muito o Gabriel Garcia Marques.
e um diretor que traz esse elemento fantástico, né? Um pouco caricato, um jogo de luzes, que eu gosto muito, que eu gosto de trazer para o meu texto, ele chama Wes Anderson, acho que é isso, Anderson, não sei, estou fazendo inglês agora, meu inglês está muito bom não. Mas ele fez filmes como Os Excêntricos Tenenbaums, Grande Hotel Budapeste, que é o mais recente, Moonrise Kingdom, desculpa o inglês aí, viu, galera? Mas eu acho que o Grande Hotel Budapeste mais, como é que fala? Sim. Tá mais popular. Mais conhecido. Mais conhecido. E o Excêntricos Tenenbaums eu adoro. Então, assim, eu gosto muito dele, sabe? Eu assisto os filmes dele, assim, várias vezes, de tanto que eu gosto. Faz muito um jogo de cores, de enquadramento, né? Enquadramento bem simétrico e cores. Cor, para mim, é fundamental. Eu escrevo com cores. Então, assim, eu gosto que as pessoas leiam e sintam, sabe? Então, um personagem que é mais depressivo, o ambiente dele vai ser mais azulado, mais acinzentado. Eu vou trazer... Ele vai morar num ambiente que vai refletir o estado psíquico dele. Então, isso também é importante quando eu no curso vou falar de universo e simbologia, trazer muito disso. Símbolo é importante. A gente não tem muitas páginas para poder prender a atenção do leitor. Então, a gente trabalhar com cor, com símbolo, isso é importantíssimo. E isso o cinema ele traz muito pra gente. A grande lição é do cinema, né? Que aí você tá lá no visual, você consegue fazer uma relação melhor. Não que seja só o cinema. Outros tipos de produção artística também te comunicam essa questão visual simbólica, né? Mas considerando isso, que a gente tem pouco tempo, poucas páginas, né? Igual eu te falei, escrever 200 páginas, 500, pesa muito pro bolso do escritor. Então, você tem que ser mais conciso. Então, para mim, o cinema tem essa influência de ritmo, né? Então, nos diálogos, eu gosto de diálogo. Diálogo não é uma conversa normal, igual tem aquelas novelas de Manuel Carlos, né? Tem aqueles diálogos esdrúxulos da dona Helena com a empregada dela, aquilo ali é ridículo, né? Então, o diálogo tem que ter o seu ritmo próprio. Então, eu uso muito essas referências do cinema para a construção de um diálogo, de uma sacada engraçada, sabe? Você falou do Don Quixote, para mim a grande referência dele, eu já comecei a ler, não terminei, tô lendo Irmãos Karamazov, tô lendo Veias Abertas da América Latina e Don Quixote, assim, meio maluquice. Mas o grande exemplo que eu tenho dele é do humor. Ele é muito engraçado, ele é puto engraçado. Tipo assim, olha a idade do livro, né? Então, assim, eu acho que o cinema também traz isso, né? Essa velocidade que a gente pode imprimir nos diálogos e esse simbologismo, né, que a gente pode trazer para o universo daquela escrita que você está construindo, né? E igual o meu livro, né? Eu até fiz uma capa. A capa já fala por si que é uma história que tem bastante cor, né? Tem aqui, né? Aqui tá a capa. Não sei se dá pra ver. Então, assim, essas cores, elas não foram colocadas aqui aleatoriamente, né? Amarelo, azul. Essas cores transmitem, né? Vermelho, amarelo, tons quentes, né? Alegria, fogo, paixão, né? Os tons de azul, depressão, tristeza. Acho isso muito importante, a gente brincar com várias referências, sabe? Isso é uma forma de intertexto também. Então, assim, um leitor mais sagaz vai pegar uma deixa, né? Então, é isso. Ô, Luísa, a gente está quase chegando no fim. Eu queria que você falasse novamente, né, as datas do curso, como fazer inscrição, a carga horária, né? Eu queria que você falasse novamente para as pessoas que estão nos assistindo, falasse um pouco mais sobre isso. Então tá, pessoal, o esquema do curso, né? Como que vai funcionar? As inscrições, vocês podem acessar tanto o meu Instagram como o Instagram da Editora Páginas, tem um link lá. Vocês vão clicar nesse link e aí vai ter uma página para vocês fazerem uma inscrição. Vocês vão preencher um formulário do Google, né? Vão escolher também a opção tanto de parcelamento como do serviço, né? Como eu falei, tem o curso e tem a mentoria. Vocês podem fazer a combinação que vocês quiserem, só a mentoria, só o curso ou os dois combinados. O curso vai ser em 2 sábados, 2 tardes de sábado, de 2 às 6 da tarde. Vai ser nos dias 20 e nos dias 27, 4 horas em cada encontro. Esse curso, ele tem o material da apresentação, que vai ser disponibilizado aos alunos, bem como um e-book que vai ser gratuito também aos alunos. Quem quiser adquirir esse e-book, o e-book tem o mesmo nome do curso, né? Que é Conte-me uma Boa História, ferramentas de escrita e roteiro, né? Quem quiser adquirir e não quiser participar do curso, você pode adquirir só o livro. Vai ser um e-book, né?
E esse curso a gente vai trabalhar tanto com exposição teórica como com exercícios em sala de aula, tentando trazer uma lógica de sala de aula invertida, para a gente tornar as aulas mais dinâmicas, mais interativas. E é isso, eu acho que tem a mentoria também, né? A mentoria voltada para quem aí está com seu manuscrito, quem quer saber como que faça publicar, quais são os próximos passos, capa. Eu fiz várias coisas no meu lançamento, eu acho que é importante a gente comunicar sobre isso, né? Eu fiz book trailer, estratégias de você fazer um marketing editorial, isso faz toda a diferença para você vender o livro, para você se inserir não só nesse mercado editorial, mas também dentro do seu público, dentro do seu nicho, né? É muito importante você conhecer para quem você está comunicando, né? Então, esse livro aqui é um livro de literatura jovem adulto que se fala, né? É um livro que me surpreendeu muito, porque apesar de ter esse público, e eu falo assim, é um livro voltado para mulheres de 15 a 25 anos, mas na verdade o público tem se tornado muito maior do que isso. Estou vendo aí homens, pessoas mais velhas, sabe? Isso é muito bom. A gente tem que fazer uma comunicação, a gente tem que parar de pensar que literatura é algo de intelectual, é algo que está ali, né? Igual eu te falei, eu reverencio alguns autores, são clássicos, cânones, mas eu acho que a gente tem que tirar essa imagem da literatura, Sim. né? A gente tem que Com se certeza. aproximar do leitor, e essa experiência do meu livro que me mostrou foi isso. Tem tanta gente escrevendo, né? Eu conheci vários escritores, pessoas que estão aí muito antes de mim, isso é muito importante, e eu espero que o meu curso possa contribuir para quem está nessa jornada ou quem quer se iniciar. Maravilha. Eu queria, você está lendo o Veias Abertas na América Latina, quando você terminar de ler todos esses, eu vou te emprestar esse aqui, ó. Tá virado, não consigo ver. Memória do Fogo, do Eduardo Galeano. Porque aqui dentro tem uma trilogia. Aí quando você terminar isso aí, você me fala, eu vou te emprestar esse aqui, tá? Esse pode aqui deixar. É fantástico, maravilhoso. Você precisa ler isso aqui. É muito bom. Você está lendo as Veias Abertas da América Latina. Aí quando você terminar, você me fala, manda uma mensagem, eu levo lá para a livraria, você pega comigo, tá bom? Pode deixar. Ou então eu passo lá para te ver se o contexto permitir trocar uma ideia, igual aquele dia que eu fui. Ótimo, maravilhoso. Bom, né? Eu não gosto, né? Eu não gosto, então vai ser ruim. Vai ser bem ruim. Eu não gosto de prosear, né, Paulo? Adoro. Nossa, imagina, é muito ruim esse negócio de ficar batendo prosa de literatura, Luiz. É muito ruim isso. Senhora. Dá dor de barriga, dá dor de cabeça, dor no ombro. Ai, meu Deus. Essa pandemia atrapalha esses encontros. Amém. Luiz, eu quero te agradecer muito, agradecer as pessoas que estiveram aqui com a gente até esse momento, né? Reforçar as inscrições. Você vai encontrar lá, você entra no perfil do editores, vai ter um link, você vai clicar, lá vai ter, né, um link para o curso, você vai clicar nesse link, aí vai ter um link lá para fazer a inscrição, né, e você faça a inscrição para o curso. As datas, 20 e 27 de março, né, são 2 sábados, cada encontro 4 horas, de 2 às 6, né? Isso. De 14 às 18 horas, né? Você vai ter aí o material que vai ser disponibilizado para você que fizer o curso. Para as pessoas que quiserem também, tem a mentoria separada do curso e tem a mentoria com o curso para quem quiser fazer tudo em um combo só, né? E para quem quiser também, pode adquirir separado esse e-book que você criou, não é isso? Exato. Então, assim, são vários, um combo, né? Tem para todo gosto. Isso. Quem não puder participar do curso, quem quiser só a mentoria, então tem de tudo. E lembrando que o curso vai ser online, a gente está vivendo esse momento aí, né? Tão delicado, né? Em que temos aí... Bom, não vou nem falar, não, porque não cabe aqui, não cabe falar o que eu ia falar, não. Mas, enfim, é um momento delicado que a gente está vivendo, né? Tem aumentado os casos aí, então, para quem está assistindo, vamos nos cuidar, vamos cuidar aí da saúde, cuidar daqueles que estão próximos, porque estamos vivendo um momento aí que está aumentando muitos casos de Covid, né? Os hospitais aí entrando numa situação que está ficando com poucos leitos, então vamos cuidar por isso, esse cuidado, né? A gente tem o espaço físico, o espaço cultural, mas nesse momento é o cuidado que a página está tendo de fazer os cursos online, exatamente para preservar e para cuidar da saúde, de quem vai dar o curso e de quem vai fazer. Então fica aí a dica para vocês que assistiram, compartilhem com outras pessoas que têm interesse de fazer o curso também, entre no perfil da Páginas Editora, clique lá no link que está na bio e compartilhem. Compartilhem com outras pessoas, convidem outras pessoas que vocês conheçam,
para fazer o curso, um curso muito rico, né? A intenção nossa aqui foi exatamente para que vocês conhecessem como a Luísa pensa, não apenas sobre o curso, mas também para conhecer quem vai dar o curso. Isso é muito importante. Sim, Por com isso, certeza. né, a gente falou de outras coisas que não foi só do curso, até para que quem vai fazer o curso conheça quem é a Luísa, né? O que essa pessoa pensa, né? Como é que ela pensa disso tudo, né? Eu vou fazer um curso com uma pessoa, mas quem é ela? O que ela pensa, o que ela lê, o que ela assiste, né? Quais são as referências que ela tem? Isso é muito importante. Então, eu quero te agradecer, Luísa, imensamente pela sua gentileza, disponibilidade, agradecer a todos que ficaram até agora e quero deixar que você faça aí, as palavras finais são suas, a palavra é sua. Obrigada, Paulo, mais uma vez, né, por me convidar, por me dar espaço para poder falar sobre literatura, sobre o meu trabalho, né? Para mim é uma grande honra aliar nesse curso duas grandes paixões. A docência, eu adoro dar aula, eu adoro ser professora, eu falo com o maior orgulho, sabe? E a literatura. Então, para mim, é uma oportunidade ímpar. Gostaria muito de dividir esse conhecimento com os alunos, com quem for participar do curso, ou quem for comprar o livro, a mentoria, né? Vai ser uma oportunidade muito bacana da gente trocar, né? Trocar ideia, experiência. E eu quero encontrar vocês, quero conhecer vocês. Agradeço muito a Páginas também pelo convite, pela confiança, né? Ninguém chega, né? Ninguém faz uma trajetória sozinho. E vocês são muito importantes para mim nessa trajetória literária. E eu queria agradecê-los muito. E também a quem está nos ouvindo, obrigada pela paciência, obrigada por estar aqui conosco mais uma vez. Obrigado, Luísa. Tenha aí um bom final de semana. Cuide aí da saúde, né? Cuide aí de quem está próximo. E bom final de semana a todo mundo aí. E até o próximo encontro virtual, seja pelo perfil da página, seja pelo perfil da livraria. Até o próximo encontro aí. Acompanhe as nossas redes sociais, acompanhe a rede social da Luísa também, para quem não se inscreveu ainda, né? Acompanhe aí também. E vamos espalhar literatura por aí, espalhar livros por esse país, por todos os lugares, para que abra portas e janelas para o mundo. Obrigado, Luísa. Com certeza. Eu agradeço. Beijo para todo mundo. Beijo. Manda um beijo pro Antônio. Tá bom.